E aí, pessoal, vamos começar a nossa live. Deixar o pessoal ir entrando. Deixar a professora Michele também entrar. Vamos ver. Vocês estão escutando aí certinho? O áudio tá bom? A imagem estão me vendo? Vou botar uma musiquinha aqui enquanto isso. Ó! Professor Daniel Oliveira, meu colega lá de núcleo do Recanto das Emas. Ó, Michele na área. Vamos lá. Já chamei a prof. Michele para fazer parte dessa live. Então o som tá bom. Deixa Oi. só a Michele entrar. Entrou! Aê! Tudo Olá. bom, galera? Tudo bom, Michele? E aí? Boa noite. Vamos inaugurar, então, esse método de fazer uma live aqui igual dois influencers do mundo digital. Samara. Tá Ó, o acordada Summer na essa hora? área. Já tá na hora de dormir. Em Portugal são 5 horas a mais. É verdade, é verdade. Bom, E aí, pessoal, boa noite. eu vou botar aqui até o que é a nossa live. É sobre segunda fase da DPDF. Exato. Deixa eu publicar aqui. Fixar o comentário para todo mundo que for entrando já vai vendo. Então, vamos falar então sobre a segunda fase. Depois que eu postei aqui que a gente ia fazer uma live e que o pessoal podia mandar as perguntas, eu recebi um monte de pergunta aqui no meu Instagram. E aí eu vou até ir respondendo aqui algumas coisas e vamos ver, ó. Nota de corte. Possível Foi o que mais perguntaram aqui, foi nota de Sim. corte. Então já vamos começar por isso, né? O que você A acha, prova foi bem Michele? difícil, né? A prova foi muito difícil, né, Werner? Pegou bastante na parte de criminologia, humanística, né, filosofia e sociologia. O pessoal realmente teve bastante dificuldades. Foi o comentário generalizado, né? Tanto é que a nota ficou bem mais baixa do que todo mundo estava esperando, né? Que ela fosse aumentar consideravelmente. Bom, o que está sendo comentado é 115 a 118 aproximadamente, antes das anulações, né, Werner? É isso Sim. mesmo? Eu também acho que vai ser mais ou menos isso, naquela expectativa de sempre uma pequena melhora, né, comparado com o concurso anterior, que foi 110. Então, por aí, 115, 118. Muita gente... Quem está em torno de acima de 110 tem que estudar para a segunda fase, eu Verdade. acho. Eu Porque também. tem algumas questões de mudança de gabarito, de anulação. Então, quem está com mais de 110 tem que estudar. Eu também não ficaria nessa de, eu vou ficar esperando, vou ver e tal, porque vai que as anulações favorecem essa pessoa e ela entra para a segunda fase e entra despreparada. E ela deveria ser a pessoa que mais deveria correr atrás, né, de virar o jogo nessa segunda fase. E aí, outra pergunta também, que me fizeram bastante. Se dá para virar o jogo na segunda fase da Defensoria Pública. Eu estava olhando os coeficientes ali de peso, tem como, né? Tem como dar um avanço grande na segunda fase, né? E até pelo tanto que as notas estão apertadas, se você for ver as pessoas que estão divulgando as notas mais altas e quem estaria dentro do corte, tá bem denso, assim, né? A pontuação, né, Michele? Sim, qualquer pontuação mínima que você faz a mais, você já ganha várias posições, né? Isso aconteceu comigo no meu concurso. Eu me lembro que nesses rankings que existiam antes da nota de corte,
eu estava numa posição que eu já estava assim, meio que sem esperança de classificar nas vagas e tal, mas eu fui beneficiada por muitas questões de recurso e a minha posição subiu pelo menos umas 30, eu subi umas 30 posições. Foi realmente Uhum. assim, algo impressionante. Então, eu acho que todo mundo que está na dúvida, estuda ou não estuda, deve estudar. Estudo É. jamais é tempo perdido. E se você está nessa de fazer prova de defensoria, se você está batendo na trave, começar a estudar, se preparar para a segunda fase é importantíssimo, porque é uma fase que faz muita diferença. Se você Uhum. não tem a estratégia, se você não tem a técnica, se você não domina as peças, as teses defensivas, não vai ser na sua primeira discursiva que você vai passar, É. porque o nível tem sido altíssimo nas provas. Eu vejo pela parte criminal, né, na parte penal, né, Werner? Uhum. O refinamento dos examinadores, as teses defensivas que eles têm cobrado, né? São coisas que Sim. nós atuamos na prática e que nós vemos, mas a pessoa que ainda não está na prática, não lida com o processo todos os dias, tem ainda uma dificuldade para identificar essas teses com rapidez que o concurso exige, né? Uhum. Então, nos nossos cursos, nas nossas rodadas, a gente traz peças inéditas e que refletem exatamente o que eu lido, o que você lida no seu dia a dia, e Uhum. então isso favorece demais os nossos candidatos. Tanto é que muitos chegam na prova e depois dão um feedback dizendo: olha, eu me senti como fazendo uma das nossas rodadas, né? Sim. É um feedback bem frequente, Uhum. porque nós pegamos peças, eu pelo menos pego as peças mais complicadas com as quais eu já me deparei, com todo É. tipo de preliminar, nulidade, alegações de mérito e dosimetria, faço adaptações, incremento com as teses que eu vejo que os examinadores estão cobrando. E Uhum. isso fica sendo uma rodada riquíssima e você chega na prova e você tem facilidade de identificar, né? Sim, sim, é verdade. É, a gente vai fazendo as rodadas parecidas, né, com o Sim, que a gente vê assim, a gente vai ter uma prova feita pelo CESP também na segunda fase, né? Então, vai ser uma peça que vai dar para ter um pouco de previsibilidade sobre o padrão do que é o que o CESP sim, vem aplicando, né? Diferente, às vezes, de sim. outras provas, como pode ser o caso de Minas Gerais, né? Que a gente vai ter lá, eles são banca própria e tudo mais. Então, aqui no DF a gente pode ter um padrão um pouco mais previsível, né? Do que pode vir Sim, numa sim. segunda fase. E o que eu acho muito vantajoso nas provas do CESP é o detalhamento do espelho e os critérios serem bem claros, né? Que também Uhum, te possibilitam, em eventual impugnação, você saber exatamente aonde que você deve recorrer, aonde que a sua pontuação caiu, verdade. aponta-se todo, inclusive os seus erros de morfossintaxe, de adequação Uhum, vocabular, grafia, tudo isso é detalhado no espelho do CESP, que eu acho bacana. sim. E são dois examinadores que vão analisar o conteúdo da sua prova, não é um único examinador. E isso também é legal, né? É Uhum, um fator que vai possibilitar uma correção mais séria da prova, possibilitar uma dupla visão sobre a sua prova. Eu acho isso claro. bem interessante, né? É, com E, certeza. e É, outra coisa que eu acho legal, Werner, eu acho que vale a pena a gente falar, é sobre a importância da peça processual, que é 60% da prova, né? uhum. Vai pesar bastante, né? Tem que treinar bastante peça para essa segunda fase, isso sem dúvida. E já me falaram também, me perguntaram aqui, algumas pessoas falando que tinham mais dificuldade em penal e outras falando que tinham mais dificuldade em civil. Muitas pessoas eu já até respondi, aconselhei elas, falando sobre a necessidade de se esforçar mais naquela que você tem mais dificuldade durante a Sim, sua preparação, né? De concordo. duplicar ou triplicar, dependendo do quanto a pessoa vê dificuldade, do número. Então, eu sou bom em penal, eu faço uma de penal, eu tenho que fazer 2 ou 3 peças de civil para pegar o ritmo, ou vice-versa, né? Eu sou bom em civil, fiz uma prova com uma peça de civil, faço 2 ou 3 de penal para entrar no ritmo de penal. Então, isso também tem a ver com a pessoa que está lá, né? O aluno, o candidato que está querendo passar, dele saber qual é aonde ele se dá melhor Ponto dentro desses dois grupos. sim. E até diferente de Minas, né? Minas a gente vai ter várias peças em temas São quatro diferentes. peças, Pois quatro é. questões. É uma prova em termos, eu acredito, um pouco mais puxada, porque É. no DF
ter 2 dias de prova, 5 horas por dia, uma peça de 120 linhas e mais 4 questões de 30 linhas. Então, a pessoa vai escrever 240 linhas por turno. Já é muita coisa, né? Já doeu então, a mão aqui só de já. pensar. Então, a dica também, pessoal, é comecem a escrever agora, né? Verdade. Estudem escrevendo, treinem a escrita, porque além da sua caligrafia ter que estar legível, não basta escrever, tem que estar legível, né? Você corre o risco de ter algum problema nas mãos. Assim, realmente algumas pessoas travam, algumas pessoas têm cãibra, porque nós perdemos o hábito de escrever, né? O máximo que a gente escreve hoje em dia é um bilhetinho, um post-it, ninguém mais escreve, é muito difícil escrever, né? Tudo é digitado, então treinem bastante essa questão da. E a peça valendo 60% e as questões valendo cada uma 10%, ou total 40%, você vai ter que ter uma estratégia eficiente para responder essa prova, né? Não vai valer a pena ficar batendo a cabeça numa questão que você não sabe se essa questão vale 10, ao passo que você tem uma peça processual que vale 60. Né? Então, isso no nosso curso a gente trata bastante, né? O Verne tem uma sobre isso, o professor Daniel também de técnicas para discursiva, e é muito detalhada essa importância da estratégia a seguir na segunda fase, para que você não chegue lá perdido e não se desestabilize eventualmente com uma questão que você não domine, né? Isso você precisa ter. Você precisa manter a calma, manter a tranquilidade. Eu sempre falo da minha prova, que caiu uma questão discursiva de lei das SA. Então, você imagina, foi a última coisa que eu imaginei que fosse cair. Eu tive que ter o sangue frio lá, segurar, abrir a lei, achar a lei e trabalhar em cima do pouco que eu sabia. Mas eu passei, deu certo. Não foi uma questão que me tirou. Por quê? Porque eu fiz uma excelente peça processual e na história dos pontos todos eu fiquei em segundo lugar na discursiva do meu concurso. Então, eu acredito que é tudo uma questão mesmo de estratégia e de estar preparado para o pior cenário, né? Que é esse de você não saber responder uma questão. É verdade, com certeza. Teve uma outra pergunta aqui falando se a gente achava que ia sobrar vaga das cotas de pessoa com deficiência para a segunda fase. Eu tinha uma coisa para falar sobre isso aí, que é o seguinte: pessoa com deficiência ela tem que fazer o mínimo do edital, não tem nota de corte. Então, em regra, no curso do processo, nunca sobra, não remanesce vaga para ampla concorrência. Só lá no final, quando tiver a homologação do resultado, se não forem preenchidas, aí se as pessoas com deficiência que estão inscritas não conseguirem ocupar todas as vagas, ou seja, não tiver pessoa com deficiência suficiente que tenha feito o mínimo do edital durante todas as etapas, aí sim essas vagas vão para ampla concorrência. Mas o efeito disso é na hora da nomeação e não necessariamente no curso do processo. Né? Não é hora de se preocupar com isso, né? Com certeza. Não é hora de se preocupar com isso. Até porque, assim, tudo bem que uma vaga pode ser a minha vaga, né? Mas a vaga que abre, a gente tem que pensar que é aquela lá do final, a última vaga, né? A gente bota mais uma pessoa para dentro por último. E a gente tem que ter a consciência também que, embora o cadastro reserva seja uma esperança, ele é uma esperança um pouco distante. A gente tem que ralar para ficar o mais longe possível dessas últimas vagas, porque no final das contas a gente está fazendo concurso para ser nomeado, né? Que é outra etapa do concurso hoje em dia, né? A gente não pode deixar isso de lado, né? E por isso a segunda fase faz muita diferença também, porque pode ser uma fase que nos recoloque dentro ali daquele bloco do meião, né, das pessoas que estão ali dentro da nota média de aprovação, e às vezes a gente ainda consegue uma melhoria aí nas outras etapas, um título aqui, um título lá, a própria prova oral pode dar uma ajudinha aí também, porque a gente vê muita gente reprovando na oral, assim como... A oral tem caráter eliminatório, né? Mas pode ajudar. O efeito não é positivo, digamos assim, não tem como você sozinho melhorar, mas você tem pessoas que caem. Eu mesmo, no meu concurso, eu vi concorrentes da minha frente reprovarem na oral e eu ganhar posições. Então, também existe essa possibilidade, né?
Estão até colocando aqui, ó, 100 pontos no mínimo para pessoa com deficiência, né? Na, É, é, na segunda fase tem que fazer 60 no mínimo, né? isso, Em cada uma das provas. P2 e isso. P3, o mínimo é 60. Uhum, Então, você tem que, somando questões e somando a peça processual, atingir um mínimo de 60, o que é é. uma média boa, né? Uma média elevada. Com certeza, com certeza. Mas E historicamente, a gente normalmente preencheu todas as vagas nas etapas seguintes. Então, isso daí não é o tipo de coisa, não é o tipo de discussão que a gente tem que ter agora. Agora a gente tem que estudar, focar, fazer uma é, estratégia de estudo para nem ter que se preocupar com uma vaguinha ou outra lá para frente, né? sim, Até porque são sim. poucas vagas, não são vagas em grande quantidade que a gente está falando, né? É, outra coisa, pessoas que nem você falou já, 110 tem que estudar, não pode nem pensar nisso, né? Sim, sim, tem É, que. E, pessoal, recorram, né? Façam os recursos. E eu acredito o seguinte, que para essa segunda fase vai ser. Nós temos aí aproximadamente 2 meses para a segunda fase, né? 14 e 15 de setembro. É um tempo bem razoável para você se preparar. é Rodolfo verdade. está dizendo que fez 109. Eu Uhum. aconselho a estudar, porque você É. pode ser beneficiado pelas anulações. Você pode ser Então, surpreendido e aí muita positivamente, né? gente, sim, e muita gente pergunta, mas se eu me inscrever no curso de segunda fase e eu não passar, eu não avançar, o que que acontece? Uhum. No CPIURES isso é bastante tranquilo, porque você não vai ter nenhum tipo de multa, não vai ser cobrado nenhum tipo de multa pela sua desistência ou pelo seu Uhum. cancelamento. O que vai ser cobrado vai ser o proporcional às aulas que você teve à sua disposição, as aulas que Uhum. foram disponibilizadas. Uhum. E então você vai aproveitar ali aquelas aulas, se decidir não avançar no curso, não, né? Você tem o seu dinheiro de volta sem nenhum tipo de multa. Então, isso é bem Claro, tranquilo. claro. É. E aí, pessoal, acredito eu que nesses 60 dias seja importante fazer um estudo bastante estratégico, como o professor Werner ressaltou, com as técnicas das peças, treinando a redação das discursivas e encarando de frente as suas maiores dificuldades. Então, Uhum. se a sua dificuldade é difusos e coletivos, abra um bom manual de difusos e coletivos e vá a fundo nisso. Se a sua dificuldade é o penal, o processo penal, dê uma boa estudada. Tribunal do Júri é um tema que pode cair. A última prova da Defensoria do DF cobrou entorpecentes, não foi, Werner? Na Foi, sua? foi presente. Não, foi a peça de entorpecentes. Então tem É. uma chance grande de cair júri, porque Uhum. sempre júri é um tema muito frequente nas provas do CESP e da É. Defensoria. Então, se você veja a sua dificuldade e começa a encarar isso de frente, para que isso não seja um fator que te desestabilize no dia da prova, né? Uhum. Uhum. Claro, com Sim. certeza. É. E o Então, que você acha, Ver? o que que acontece? Eu mesmo, quando eu fiz a prova, eu saí da prova já na segunda-feira, eu já comecei a fazer peça. Eu não estava nem aí para nota, se ia dar, se não ia dar, se tinha corte, se não tinha. Eu nem gostava de ficar olhando os números. Eu tinha me sentido bem na prova e eu comecei já a me preparar a fazer peça, 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 porque eu sabia que era a parte principal. E realmente a gente tem aí 60 pontos, sem dúvida nenhuma, a parte principal. Às vezes a pessoa fica um pouco desesperada de olhar aquele monte de conteúdo e falar, eu não sei tudo aquilo, eu não zerei o edital, eu não sei o quê. Mas a gente tem que ter Sim. consciência que às vezes essa estratégia de estudo ela tem que ser concentrada na peça, porque se eu não tenho prática de peça, você já tem que ter uma coisa em mente. Passou na objetiva, quer dizer que algum conteúdo você Sim, tem. Então você já sim. está na frente com o conteúdo. Agora, prática de peça, se você tem ou se você não tem, você tem que saber para, digamos assim, mesmo naquela proporção, eu sei mais de civil ou de penal, forçando mais uma matéria ou outra, eu tenho que ter consciência de que se eu não tenho prática, eu tenho que praticar e muito, porque a automatização na estrutura da peça muitas vezes é o que manda e é o que te dá confiança lá na hora da prova para perder mais tempo, ou melhor, usar seu tempo para achar o mérito da ação enquanto você está Sim. construindo ela, digamos, de forma quase que automática, né?
fazer um esqueleto, né? Você ter a habilidade de montar o esqueleto da sua peça. Porque você não vai ter Exatamente. tempo para fazer uma peça de rascunho, para desenvolver cada uma das teses. Você vai ter que ir fazer num sistema de esqueleto e tópicos, né? É, E ir enumerando esses tópicos claro, cada vez que você treina, isso vai se tornando automático e instantâneo, né? A é. maneira como você vai sabendo identificar os crimes, identificar as teses, enfim, no meu Uhum. caso, né? Eu puxo para o meu lado. Claro, claro. Mas, mas eu acredito sim que, pessoal, o curso de segunda fase, isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Ah, mas vale a pena fazer? Eu acho essencial, imprescindível para quem não tem realmente essa prática cotidiana da defensoria, até mesmo para quem está fazendo outras provas, para se familiarizar com as teses defensivas e com a forma de construir essas teses. Então, eu acho fundamental fazer um curso. E nós temos que ressaltar aí o grande mérito do nosso curso também, né, Ver? Que é formado somente por defensores, aí Sim. são os defensores públicos aqui do DF que vão Uhum. fazer todas as correções personalizadas. E essas correções personalizadas são muito detalhadas. Vocês vão ver que nós seguimos o padrão do espelho do CESP, são feitos comentários nos Uhum. pontos em que vocês estão precisando melhorar. É, O professor ele se detém ali em cada uma das provas e procura ajudar, orientar o aluno o máximo possível. E é nítido, e eu tenho observado isso nas pessoas que nos dão os feedbacks e que passam na segunda fase. A melhora é impressionante, de uma rodada para outra a é. gente já vê a evolução do aluno com as dicas, com as Uhum. aulas de orientações, com os simulados. Os alunos dizem, nossa, a primeira rodada eu fiquei desesperado, demorei muito mais tempo, já na segunda rodada, no simulado, eu já estava muito mais segura, eu já estava seguindo as técnicas mais tranquila, né? Isso é essencial para você e esses 2 meses você tem tempo suficiente para se preparar. Não achem que também é tempo insuficiente, que não vale a pena. Não, tem tempo mais do que suficiente para se preparar. Uhum. É verdade. É, tava E vendo aqui Milton está outro. falando uma coisa legal aqui, ó. Vou Hum, treinar para a segunda fase. Se eu não for classificado, valerá o conhecimento para outro concurso. Certamente. Se você está aí na lida dos concursos da defensoria, jamais, é o que eu sempre falo, jamais é um conteúdo perdido ou um tempo perdido. Você já está saindo na frente para a sua próxima segunda fase. é, com certeza, com certeza. Me perguntaram aqui se ainda teria chance da prova ser anulada. Gente, chance alguma da prova ser anulada, por conta da publicação da lei das cotas do Distrito Federal. Não sei se você ficou sabendo, Michele. Essa semana foi sancionada a lei das cotas, Pequei. mas a lei das cotas ela tinha uma cláusula de vigência, né, um artigo lá falando sobre a vigência, que são para os editais, né, dos concursos que forem publicados depois da sanção dessa lei. Então, a Sim, Defensoria Pública do Distrito Federal, infelizmente, sim. não entra para a questão das cotas, mas, felizmente, isso não gera anulação da prova que já foi aplicada, né? A ponto, digo felizmente, por quem fez a prova, para não ficar numa certa insegurança. Mas aí, realmente, as cotas raciais, elas vão ficar só para uma eventual futura prova, outro edital aí que possa vir a sair. É, é uma pena, né? Até pelo viés da atuação da Defensoria Pública, mas não tinha disposição legal e na disputa judicial, inclusive, já se verificou realmente que isso não era um argumento. Então, fiquem tranquilos, a prova está mantida e a gente vai ter a segunda fase, sim, e esperamos que seja dentro do cronograma também que foi apontado pelo próprio CESP, né? Depois daquelas alterações do momento da prova objetiva. Outras perguntas aqui, deixa eu ver se eu tenho mais algumas. Se tiver algumas perguntas aí, Michele, também pode ficar à vontade para responder. Deixa eu ver aqui o que mais que me mandaram. É. Perguntaram aqui também como assistir provas orais, né? Hoje em dia está um pouquinho mais difícil de assistir prova oral, né? Tem uma burocracia um pouco maior, em algumas você tem que se inscrever antes para ir presencialmente. É o caso das provas da Defensoria do DF na última vez, foi assim também, né? Você tinha que se inscrever
para assistir a prova e não podia escolher um candidato específico. Eles é que escolhiam por qual banca você ia assistir. E essa burocracia vem aumentando exatamente para que não tenha o que alguns cursos chegaram a vender como serviço, né? Da pessoa ir dando as perguntas que os examinadores fizeram nos primeiros dias e passando para as turmas seguintes, né? Eles estão tentando coibir isso, então cada vez mais está mais burocrático. Mas dá para assistir e cada concurso tem seu jeito de aplicar e as suas burocracias para estar lá, né? O que mais que a gente tem aqui? Essa daqui é interessante aqui. As aulas do curso serão apenas de conteúdo processual? Não. Haverão aulas sobre os temas mais prováveis de serem abordados na segunda fase? Sim. As aulas são, na verdade, um grande misto, né? Condensam tanto os aspectos processuais como os aspectos materiais. Eu, inclusive, disponibilizo muitos modelos de peças que eu já fiz, peças que, nos próprios slides das aulas que ficam disponíveis, tem vários argumentos passíveis de alegação uma das peças, das diferentes peças. E nas rodadas, vocês treinarão exatamente como no dia da prova, aspectos materiais e aspectos processuais. Então, é claro que tem um aspecto formal de toda a peça que deve ser observado. Passamos as dicas gerais, seguir quanto a apresentar mais, mas não nos só aspectos processuais, procedimentais, não. Eu falo muito de material, costumo fazer até alguns assuntos e algumas apostas do que irá ser cobrado, coisas que refletem as discussões que nós, pelo menos eu que atuo em vara criminal, as discussões que eu vejo que estão mais presentes nas varas criminais, no Tribunal do Júri, coisas mais atuais, também refletindo a jurisprudência, né? E o bacana de quem se inscrever para este curso de segunda fase da Defensoria do DF do CPIURES tem acesso ao curso de informativos e questões para se manter atualizado, para ter aí o panorama da jurisprudência mais recente dos tribunais superiores, o que é muito legal implementar aí a sua preparação de forma bem substancial. É verdade. Bom, eu respondi a maioria das perguntas aqui que fizeram. Então, as minhas aqui, a maioria já estão respondidas, as que mais interessam para a segunda fase, né? E se tiver também alguma para responder aí, Michele, pode me falar. Eu acredito que seria legal. Sim, tá. Só queria ressaltar mesmo com vocês a nossa preocupação, né, em trazer um curso bastante tindo as tendências da banca. Cada curso que é montado, nós nos atemos às especificidades. Então, o curso da Defensoria do DF não é o mesmo curso da Defensoria de Minas, porque nós entendemos que cada uma das bancas merece a sua preparação específica adequada. Então, a gente verifica que nós temos uma preocupação enorme na elaboração das questões discursivas, que vão servir para as rodadas e para os simulados, de refletir o que aquela banca examinadora determinada vem cobrando. As nossas correções também vão levar em conta o padrão de correção séria. Michele, eu acho que o teu áudio está falhando. Talvez a tua internet esteja um pouco fraca por aí. O pessoal está até falando aqui que está falhando o que você estava falando. Fazer as correções. Vocês vão ter um e-mail à disposição para tirar dúvidas. A gente fica inteiramente à disposição para responder
as dúvidas no tempo mais breve possível, geralmente aí 48 horas no máximo a gente dá Ficou o áudio bem atrasado agora. Feedback de cada dúvida enviada. E a gente realmente tem essa pretensão de... Vamos ver o que está acontecendo agora. Vamos ver. Pessoal, pelo menos vocês estão me escutando direitinho? Está cortando também o meu áudio ou só o da professora Michele aí que está acontecendo isso? Da minha parte, vocês estão escutando o áudio, pessoal? Ou só o meu está cortando também? Só o da professora Michele aí, então. Bom, pessoal, acho que a maior parte da nossa live aí já respondemos as perguntas, já falamos sobre o curso da segunda fase que eu e a professora Michele vamos ministrar aí, que é um curso só de defensores públicos, específico para essa banca do CESP, analisando aí o que a gente tem de histórico das peças e das questões para essa segunda fase. O curso está à disposição lá no site do CPIURES para quem quiser fazer parte, para quem quiser se inscrever. Vai ser uma honra poder fazer com que vocês se tornem defensores públicos aqui do Distrito Federal. Como a Michele falou, é um curso feito específico somente para o CESP, né? A gente cria as questões ali pensando na banca, como ela vem fazendo essa classificação, né? Como que os assuntos rodam na banca e tudo mais. Sobre a segunda fase, gente, segunda classificação, Suelen está perguntando aqui. A gente já tinha respondido antes, até para não tornar a live repetitiva, eu vou tentar salvar. Espero que o Instagram salve, né? Porque das últimas lives que eu tentei salvar, o Instagram achou que o conteúdo era tão bom que não podia salvar, porque ficou muito grande o conteúdo aí, de tão bom que ele estava nas últimas lives. Mas vamos ver, vou tentar salvar aqui, tá? Outro ponto, falaram que mais, tá? Sobre o áudio, tá tudo resolvido. Gente, então, acho que é isso, né? A gente pode até encerrar. O áudio da professora Michele não tá cooperando com a gente lá, né? Vamos ver se voltou aí o áudio. Professora, fala alguma coisa para a gente escutar. Não? Já era, galera. Bom, paciência. A gente teve problemas técnicos aqui, mas eu acho que a mensagem mais importante já foi passada para vocês. Continuamos aqui, tanto a professora Michele quanto eu, a gente está disponível aqui no Instagram. Mandem seus directs, perguntem, a gente vai respondendo vocês um a um, tranquilamente, sem problema algum. E espero que vocês tenham gostado da nossa live, tá? Indiquem aí, eu vou tentar deixar salvo. Indiquem o conteúdo aí para o pessoal que vocês conhecem, para eles também terem acesso a essas informações que a gente falou aqui. E um grande abraço, então, para vocês, tá, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.